Sabe, quando a gente pensa no Japão, vem aquela imagem, né? Cidades que brilham como, sei lá, circuitos eletrônicos. Uma disciplina quase sagrada, templos de uma beleza que parece que para o tempo. Exato. Mas aí, do outro lado, tem um lugar onde o tempo parece que se dobra, onde as regras são outras. Um arquipélago onde o mundo que a gente vê e o mundo que a gente sente nunca se separaram de verdade. E esse lugar é Okinawa. É exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje. E não na Okinawa dos cartões postais das praias, né? Não, Mas no seu território espiritual. isso. Um lugar cercado por mares profundos, florestas, rituais que são muito mais antigos que o próprio Japão que conhecemos. E a nossa análise hoje se baseia em um material que investiga muito a fundo esse lado místico. Magneticamente estranho, explorando as lendas, as figuras espirituais, os locais sagrados. Que até hoje muita gente se recusa a visitar. Exatamente. Vamos começar a desemaranhar isso. Para começar, eu acho que é fundamental entender a geografia. Okinawa não é só longe de Tóquio. Não. É um outro universo. Sim, vamos situar isso para o pessoal. Okinawa fica bem no extremo sul do Japão, no arquipélago de Ryukyu. A distância é enorme, mas o ponto principal não é só geográfico, né? Não mesmo. É histórico, cultural, espiritual. E o fascinante aqui, eu acho, é como essa geografia moldou tudo. Diretamente. Diretamente. Por séculos, Okinawa foi um reino independente, o reino de Ryukyu. Eles tinham a própria língua, as próprias tradições. Então, enquanto o Japão continental se tornava profundamente budista, Okinawa manteve suas crenças originais quase intactas. E que crenças eram essas? Porque isso parece ser a chave de tudo. Eram crenças animistas e xamânicas. O animismo, assim, na sua essência, é a ideia de que tudo na natureza tem um espírito, uma consciência. Tipo uma rocha, uma árvore. Exato. Uma rocha antiga na beira da estrada não é só uma rocha. Ela tem memória, tem poder. E o xamanismo é a prática de se comunicar com essa consciência. Isso muda completamente o jeito como as pessoas interagem com o mundo, imagina. Muda tudo, porque o mundo deixa de ser um cenário e passa a ser um elenco. Tudo ao seu redor está vivo e potencialmente te observando. Isso cria uma base para um tipo de folclore completamente diferente. Completamente. Sabe aquelas histórias de terror urbano de Tóquio? De tecnologia, de espaços confinados? Sim, claro. Não fazem o menor sentido ali. Em Okinawa, o medo vem da paisagem, da natureza. É algo mais antigo, mais silencioso. E é aqui que a coisa fica bem interessante. O material que a gente analisou descreve isso de um jeito, nossa, arrepiante. A verdade. Não são lendas de monstros, são relatos de presenças. Exato. E os exemplos são muito vívidos, falam de espíritos que seguem carros em estradas costeiras à noite. Sem agressividade. Sem agressividade, sem barulho, eles apenas acompanham no escuro. Outro relato comum é de vozes femininas que sussurram nomes no meio da floresta. Caramba. Ou a sensação física real de um peso nos ombros ao cruzar um caminho específico que é considerado sagrado, mesmo sem placa nenhuma. E o mais revelador para mim é a atitude das pessoas de lá. O silêncio sobre essas coisas não é por ceticismo, tipo, isso é besteira. É o contrário. É por respeito. É um reconhecimento de que existem forças ali que não devem ser provocadas. Tem uma frase no nosso material que resume isso de forma perfeita e que me marcou muito. Qual? Em Okinawa, acreditar não é uma escolha, é uma herança. Nossa, forte isso. Muito, não é uma questão de você decidir se acredita em fantasmas ou não. É parte do tecido cultural, é algo que você herda com o ar que respira. E essa herança se baseia em duas ideias centrais, né? Uma é essa que você falou, de que tudo tem espírito, e a outra é sobre os ancestrais. Exatamente. A crença é que os ancestrais não vão para um céu distante. Eles permanecem, por perto, observando, influenciando. E às vezes interferindo. E às vezes interferindo diretamente na vida da família, são uma presença constante. Se os espíritos e os ancestrais estão tão perto assim, interferindo,
Imagino que precise ter alguém que traduza o que eles querem. Uma intérprete, digamos. É aí que entram as Yuta. É exatamente aí. As Yutas são as médiuns espirituais de Okinawa. E são sempre mulheres. Sempre. Sempre. Mas o ponto crucial é que, segundo a tradição, elas não escolhem esse caminho. Elas são escolhidas. Peraí, escolhidas? Como assim? Isso é fascinante. É. Porque em muitas tradições, o caminho espiritual é uma busca ativa, uma escolha. Aqui parece ser o contrário. Uma espécie de fardo que a pessoa tem que aceitar. Muda tudo, né? A tradição diz que a mulher destinada a ser Yuta começa a manifestar sintomas que ninguém consegue explicar. Doenças físicas, perturbações psicológicas. Um caos na vida dela. Um caos. Sonhos muito vívidos. E esses sinais só desaparecem quando ela finalmente aceita o chamado e passa pela iniciação para se tornar uma Yuta. É quase como se o mundo espiritual forçasse a mão dela. E depois que ela aceita, qual o papel dela na comunidade? Ela vira uma ponte, uma intermediária essencial. As pessoas procuram por tudo. Se alguém tem uma doença que médico não acha, se uma família está numa maré de azar. Ou até para coisas mais práticas, né? Sim, até antes de tomar decisões grandes, como construir uma casa. Eles consultam uma Yuta antes de construir. Sim, para saber se o terreno é espiritualmente limpo, se não tem algum espírito antigo ou ancestral insatisfeito ali. A Yuta é quem consegue identificar a raiz espiritual do problema. E ela fala com os espíritos e traz a resposta. Exato. Isso levanta uma questão importante. O que acontece se o conselho de uma Yuta for ignorado? Crença local é muito clara. Ignorar uma orientação delas é um ato de extrema arrogância. Pode atrair desequilíbrio, azar. E o texto fala em algo pior. E como o texto diz de forma bem sinistra, algo pior. Não é um conselho, é um aviso do outro lado. Ok, as Yutas são as pessoas. Mas e os lugares? O material fala de algum ponto geográfico que seja o epicentro dessa energia toda? Um lugar mais sagrado? Ou talvez mais perigoso? Sim, existe um lugar que é considerado o coração espiritual de tudo. Sefaltaq. Sefaltaq. Hoje é um patrimônio mundial da Unesco, mas a importância vai muito além. Era o local mais sagrado do antigo reino de Ryukyu, e as regras para entrar lá eram incrivelmente rígidas. Que tipo de regras? Primeiro, e mais importante, a entrada de homens era estritamente proibida. Proibida. Era ali que elas faziam os rituais de conexão direta com os deuses. Mas hoje Sefaltaq é um ponto turístico, né? Sim, é. E eu fico pensando, essa energia toda não se dissipa com centenas de pessoas com celular, com câmera, passando por lá todo dia? Ou será que o lugar é mais forte que isso? Então, essa é a grande questão e, aparentemente, o lugar é mais forte. O interessante é que o texto traz relatos de pessoas que foram lá recentemente. Turistas? Sim, turistas sem nenhuma conexão prévia com essas crenças e que descrevem sensações muito estranhas. Uma sensação avassaladora e inexplicável de estar sendo observado. Só isso já é bem perturbador. Mas piora. Pessoas relatam uma falta de ar súbita como se o oxigênio fosse sugado do ambiente por um instante. E o mais comum, uma vontade incontrolável, urgente, de sair de lá o mais rápido possível. Não é um desconforto. Não, é um impulso de fuga, quase pânico. Nossa, eu não sei como reagiria. Uma coisa é ler sobre, outra sentir o ar ficar pesado e ter um impulso irracional de correr. É um medo muito primal. E a percepção local que o texto captura de forma poderosa é que Sefaltaq não está abandonado ou em ruínas. A frase que eles usam é: ele apenas não pertence mais aos vivos. Uau. Ele continua ativo. Operando sobre as próprias regras. Exatamente. E essa conexão com o passado não se limita aos locais sagrados. A análise também faz uma ponte entre esse misticismo e a história mais recente e brutal de Okinawa. Sim. As cicatrizes da Segunda Guerra Mundial. Sim. E essa talvez seja a camada mais sombria de todas. A Batalha de Okinawa foi uma das mais sangrentas da Guerra do Pacífico. 1/3 da população civil da ilha morreu. É um trauma numa escala inimaginável. E essa dor, ela não foi embora. Ela se impregnou nos lugares. Exatamente.
E o que a nossa fonte sugere é que isso se encaixa perfeitamente na crença local. Para eles, um trauma dessa magnitude não some. A dor, o medo, a morte de milhares de pessoas se tornam parte da Terra. E os locais de maior sofrimento viraram focos de atividade paranormal. Intensa. O material lista alguns exemplos, né? Sim, cavernas, túneis. As cavernas onde milhares de civis se esconderam e morreram, antigos hospitais militares improvisados. Hoje, esses lugares são conhecidos por fenômenos muito perturbadores. Tipo o quê? Relatos consistentes de sons de passos onde não tem ninguém, gritos abafados que parecem vir de dentro das paredes, aparições e, acima de tudo, uma sensação opressora de tristeza e medo que toma conta de quem se aproxima. E o texto deixa claro que esses não são pontos turísticos de caça-fantasmas. De jeito nenhum. São lugares que os moradores locais evitam ativamente. A frase é direta: quem conhece, evita. Não estão nos mapas turísticos? Não. São vistos como feridas abertas na paisagem, onde a dor é tão profunda que continua a ecoar. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas as peças, o isolamento, as lendas, as Yutase Funtaki, a guerra, que tipo de terror é esse de Okinawa? A conclusão é que não é um terror de espetáculo, sabe? De susto fácil. Não. É um terror de presença. Uma consciência constante de que o mundo invisível não está em outra dimensão. Ele está aqui, sobreposto ao nosso. E às vezes a gente esbarra nele. Essa ideia de terror de presença é arrepiante, porque é muito mais psicológico. Não é um monstro que pula na sua frente. Não é. É a sensação de que a realidade está um pouco torta, que você não está sozinho mesmo quando está. Exato. É algo que se infiltra. O texto usa umas imagens muito poéticas para descrever isso. Como o quê? Diz que o medo em Okinawa se manifesta na brisa que para de repente, ou no silêncio absoluto da floresta, quando até os insetos se calam. E tem aquela imagem fortíssima. A mais forte de todas, na sensação de que algo ouviu seu pensamento antes mesmo de você falar. É sutil, atmosférico e profundamente perturbador. Se a gente conecta isso a um quadro maior, a lição que Okinawa parece oferecer é que nem todo mistério foi feito para ser resolvido. Exatamente. Algumas coisas existem para serem respeitadas, não dissecadas. É quase uma afronta à mentalidade moderna, né? Que tem essa obsessão por iluminar cada canto escuro, por racionalizar tudo. Totalmente. Enquanto o mundo moderno corre para preencher todos os espaços em branco com dados, Okinawa parece ter entendido que há força em deixar alguns espaços em branco. E o texto sugere que talvez seja justamente essa disposição para conviver com a sombra, com o mistério, que mantém a força espiritual do lugar tão viva. É quase uma forma de resistência cultural, uma voz que a comunidade decidiu que é mais sábio ouvir do que tentar silenciar. A força de Okinawa talvez vinha daí. Como a fonte conclui, lá o invisível ainda tem voz. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Uma ideia para quem nos ouve continuar a pensar. O mundo moderno busca incessantemente por respostas, por certezas. Por dados concretos. Exato. Okinawa, por outro lado, parece ter encontrado valor no mistério, naquilo que não se pode explicar. Então, a questão que fica é: que força pode existir em preservar o desconhecido, em vez de tentar decifrá-lo a todo custo? O que uma cultura ganha e o que ela talvez perca para sempre, quando decide que não há mais espaço para o invisível?